eu sempre falo, eu conversei com o Mauro antes, e eu falava para ele, Mauro, a gente precisa encontrar uma forma de furar a bolha do diálogo entre a população e a polícia. E os nossos trabalhadores estão na linha de frente. Quem trabalha com CEAS está na linha de frente. Ele fica a polícia, o trabalhador e os nossos assistidos. Então eu falei, Mauro, a gente precisa encontrar uma forma de dialogar para explicar qual é o nosso trabalho. Para quando um policial vê um trabalhador com aquele colete, ter o respeito e entender o que ele faz. E juntamente conseguir auxiliar aquela pessoa que usa o sistema de assistência social, a política de assistência social. E nós não vamos conseguir fazer isso sozinhos. Isso é muito impactante. Mas essa fala eu vou aprofundar quando chegar nos encaminhamentos do sindicato. Na fala da Karen, ela tocou num ponto bem difícil, que é aquela questão, o assédio começa lá de cima e sem perceber você já está assediando também. Existem casos. A gente não julga, a gente não está aqui falando da corporação policial e nem da corporação do serviço público. Nós estamos falando de pessoas. Alguns trabalhadores que fogem da linha da obrigação do que tem a fazer. Quando ela colocou a questão do assédio por conta do gestor. É uma ferida difícil de tocar. Parabéns, Karen. Mas a gente às vezes recebe a denúncia, só que o trabalhador não quer encaminhar. Porque ele sofre a pressão de denunciar e depois a organização fala, você foi denunciar o gestor que assediou e eu perdi a parceria. Ou então ele já nem deixa, já pressiona, assedia mesmo e não deixa encaminhar. A gente já teve casos que com conversa a gente conseguiu resolver. Porque é difícil para eles também. Eles são cobrados e eles também têm que cobrar. O sistema coloca um trabalhador contra o outro. E é essa bolha que a gente tem que furar e não é fácil. Aí tem uma pergunta ali, eu vou levar, mas a pergunta tem que ser rápida. Eu vou falar de novo, gente. Acho que dialogar um pouco com o que o Mauro trouxe, sobre a questão da violência policial. A gente está no território do Jabaquara e lá a gente tem um índice de mortalidade de jovens negros muito alto pela polícia. A gente tem vários casos de mães que a gente atende que tiveram seus filhos mortos pela polícia e elas ainda estão em processo de perseguição desses policiais porque foram atrás, tentaram fazer alguma denúncia, tentaram encaminhar. E elas sabem quem são os policiais que ficam de tocar em volta da casa dela, onde os outros filhos vão e onde estão. A gente teve uma situação, que foram 2 filhos, inclusive, mortos por policiais. Então, não é um território simples. No mês passado, a gente fez uma reunião entre os serviços da proteção social básica com o serviço de medida. E o gerente estava contando também que teve uma época de esvaziamento dos serviços de medida porque os adolescentes eram mortos pelos policiais. Então, é um território complicado, é um território muito difícil de lidar. Os serviços ainda têm que fazer um processo de articulação com o tráfico, inclusive, para poder estar em alguns espaços, para poder estar seguro e conseguir desenvolver uma outra parte do trabalho e ainda fica sofrendo também com o processo de pressão policial que a gente tem. Então, se puder, Mauro, separar um tempinho depois da sua agenda para ir conversar um pouco com a gente, porque a nossa realidade lá é bem complicada, é bem complexa. O Jabaquara realmente não é um lugar fácil assim, para a realidade do jovem negro na periferia, na nossa região.
Karina. Então, Karina, eu me coloco à disposição, sim. Está aqui o e-mail, o telefone, manda um e-mail e fala, olha, o pessoal de Jabaquara, a gente senta e conversa. Mas eu queria aproveitar, responder para você que eu me coloco à disposição, não só de Jabaquara, como também qualquer outra região, e dizer para vocês que eu acredito que se a gente conseguir, mesmo que a gente não diga quem são as pessoas, quem são os jovens, mas olha como é cruel. Esse jovem é pressionado pelo policial militar, por conta dele ser pressionado, ele abandona o serviço. Ele abandona o serviço, o técnico não encaminha relatório. Não encaminha relatório, o juiz manda fazer o quê? Suspende a medida, privação de liberdade de novo. Então tem uma lógica posta aí, né? E a gente precisa encontrar um caminho para quebrar essa lógica. Eu quero crer, e eu acho que é possível, se vocês conseguirem se organizar por território. A cidade é dividida por batalhões. E se eu puder visitar esses batalhões, com a direção do sindicato, com o diretor, com o presidente, e ele passar, olha lá, e ele passar, olha, eu represento essa categoria, eu tenho essas reclamações. Eu não vou individualizar, eu vou dizer que isso está acontecendo. Não dá para ignorar, porque eu tenho uma instituição que é um sindicato de trabalhadores dizendo para o comando de um policial militar de um território que lá está acontecendo. Eu acho que de alguma maneira a gente vai criando um clima mais favorável, né? Eu aprendi, já faz um bom tempo que eu estou com 65, né? Que a minha coragem tem que ser superior ao meu medo. Se eu deixar que o medo me imobilize, eu faço exatamente aquilo que o meu opressor deseja. É óbvio que hoje, morando onde eu moro, e nas condições que eu tenho, eu sou muito mais corajoso do que quando eu morava aqui no Glicério. Por quê? Porque eu ficava super exposto. Eu era filho de uma mãe solo, eu tinha 2 irmãs. Quem quer ligar para mim? Era 2 tapas, um empurrão, enfiava o pé na minha porta, que é a cultura que se tem. Hoje eu moro num apartamento, eu moro com a minha esposa, com meus filhos, tenho porteira, a minha situação me deixa mais confortável. Aí eu virei doutor, eu tenho uma carteira da OAB, ele sabe que eu sou advogado, é tudo diferente. Então eu não posso comparar a minha situação, a situação dos meus filhos, com a situação de um jovem que mora na periferia. Eu tenho que ter essa distinção. Mas eu não posso abrir mão de que este jovem, morando ou não, num território de maior vulnerabilidade, não tenha preservado seus direitos. Rapidinho, eu estava na favela do Moinho, eu vi um policial revistar a mochila de uma criança que estava indo para a creche. Isso passou na televisão. Passou na televisão. Eu não vou discutir com esse policial porque estava um tumulto danado. Eu fui no comandante dele e falei assim, ó, comandante, eu acho inadmissível isso. Não, mas o senhor tem que entender que o tráfico usa as crianças para tirar a droga da comunidade. Eu moro num prédio, um condomínio. Tem 50 apartamentos no prédio que eu moro. Se o senhor tiver uma denúncia de que no prédio que eu mora um traficante, o senhor vai revistar todas as crianças que saem do prédio? É isso que eu desejo, que a criança que mora onde eu moro tem o mesmo tratamento do que a criança que mora numa comunidade. Então nós temos que encontrar outra forma que o senhor combata o narcotráfico, mas que o senhor não vitimize essa criança toda, porque veja bem, essa criança quando pôs a droga na mochila, o pai dela não queria que ela colocasse. Não tem pai no mundo que admite um negócio desse, ou mãe. Então a mãe já foi oprimida, essa criança já está sofrendo. E aí quando ela é revistada pelo policial, ela é vitimizada mais uma vez. E eu tenho lembrança, como todos vocês têm, do que aconteceu na minha vida aos 5 anos. Para o bem ou para o mal. Eu fico imaginando o seguinte, essa criança, ela vai levar para a vida dela, que um dia saindo da casa dela para ir para a escola, que é o sonho de toda criança, um policial militar abriu a mochila dela para ver se tinha droga. E ninguém merece isso. Eu só coloquei para o comandante. E questionando, olha, isso não é... Olha, ouvidor, a partir de hoje a gente vai passar uma orientação diferente para os policiais. Eu não sei se isso vai acontecer efetivamente, mas tocou, tá? E eu acho que esta conversa que eu proponho que seja feita por quem representa essa categoria, com as forças policiais, possa tocar e nós possamos encontrar outra forma de lidar com isso. Porque
O que eu acho mais que tortura esses pais, essas crianças, é que a mãe está vendo que o filho dela vai voltar para o sistema de privação de liberdade, não porque ele tenha cometido um outro delito. Não é isso, que não é nem delito, um ato infracional. Não que ele tenha cometido um outro fato, porque ele não pôde ir aonde ele deveria estar uma vez por semana, a cada 15 dias, eu não sei qual é a rotina. Não pôde fazer o serviço. Então isso nós temos que interromper. E todos vocês sabem, a criança se afasta do serviço, ou o jovem, ou o adolescente, a probabilidade dele se aproximar de uma outra forma de se relacionar. Então é muito importante que a gente rompa esse ciclo. E eu não estou dizendo aqui ninguém é super-homem, ninguém vai lá bater de frente, nada disso, mas eu estou tentando encontrar um caminho. E eu vou insistir. Eu acredito muito no sindicato no movimento sindical que eu sonhei a vida inteira, eu acredito muito. Eu acho que a gente pode sim ir lá enquanto sindicato, falar assim, olha, está acontecendo isso na minha categoria. É uma autoridade, é constituído, tem toda uma estrutura. E a gente vai lá e faz a visita. Vamos rodar aí, marcamos uma agenda com quem é amigo do sindical, com ela mesma, e vamos rodar. Vamos pegar primeiro os batalhões onde tem maior incidência, vamos pegar os batalhões com maior incidência. E vamos rodar o estado de São Paulo conversando. Eu fiz uma visita dessa em Registro. A técnica que reclamou e o coronel. Eu imagino que tenha dado resultado. Semana eu recebi uma denúncia dessa mesma técnica contra um policial militar. Então, eu imagino que ela tenha sido empoderada de tal maneira que ela acreditou que é possível fazer. Tá? Então, eu queria sugerir que vocês aprovassem alguma coisa em seguida. A gente se disponibiliza, cria uma agenda e vamos conversar, tá? Obrigado. Só queria agradecer a Karen, ao Mauro, novamente, né? E dar continuidade aqui, né? Como todo mundo ganhou uma lembrancinha, é só uma... Não, doce não, é salgado. É bem sutil, tá? Sutil que nem nós aqui. Bom, dando continuidade, nós vamos fazer agora um momento. Fique à vontade, tá? Obrigada, gente. Agora nós vamos ter um momentinho diferenciado. É um momento cultural com a nossa... Deixa eu pegar os óculos que eu não enxergo. Nosso momento cultural, uma apresentação cultural, o Mercadinho da Inconveniência. É com a professora Rosemarie Jesus Carvalho, pós-graduada na História Afro-Brasileira, lato sensu, mestrado em Educação Infantil em Andamento, licenciatura plena em Pedagogia. Agora é com ela, gente. Boa tarde, pessoal. Eu sou bastante conhecida como Rose, educadora, mestrando, estudando bastante. Durante essa semana a gente preparou bastante coisas para receber todos vocês. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui. Não só de estar aqui como pessoa, não só de estar aqui como um ser humano, mas de estar aqui como uma educadora. Eu acredito que o educador não tem o seu momento de fala e que muitas das vezes a gente não é visto. E então eu agradeço a oportunidade de estar aqui hoje, porque eu acredito que não só eu,
mas toda a categoria da educação está sendo vista. Toda a categoria da educação está sendo visibilizada. E logo na entrada, eu não sei se todos vocês perceberam, eu fiz um mercadinho da inconveniência. Eu gostaria de ter colocado muito mais coisa, com todas as falas sobre assédio, violência no trabalho. Quem nunca ouviu o ditado, dessa água eu não beberei? Mas, toda vez que a gente entra para trabalhar num recinto novo, num local novo, você entra com aquele pensamento: aqui eu não vou deixar me fazer de palhaço. E quando você vê, você já está sendo o bobo da corte. Então lá na água está escrito: dessa água eu não beberei. Denuncie. Mas para quem que eu vou denunciar? Para quem? Com quem que eu posso conversar? A gente tem um sindicato, a gente tem o Citraenfa. E o Citraenfa está do nosso lado. Como a Miúda falou, como a Graça e como todas as pessoas que esteve aqui presente, trouxe para nós diversas maneiras que podemos denunciar. A gente escuta muito, uma das frases que eu coloquei ali, e uma das frases que muito me chamou a atenção: quem nunca, enquanto educador, eu vou lá pedir para minha coordenadora, para minha diretora, para minha gerente, o não eu já tenho garantido. Quem nunca? Quem nunca? Mas na violência do trabalho não é o não eu já tenho garantido. O não eu já tenho garantido. Agora eu vou em busca da humilhação. Então assim, a pessoa muitas das vezes não responde, mas o olhar fala. O corpo, o gesto, as maneiras. A gente vê a discriminação, o preconceito, o assédio de diversas maneiras. E vendo o assédio, a violência, eu gostaria de propor para vocês uma dinâmica. Eu quero propor uma dinâmica que é para todos nós, nessa dinâmica, colocar em prática o que a gente vivencia diariamente. Quem gostaria de participar? E gente, vem sem vergonha. Sem vergonha, vamos se soltar, vamos colocar para fora. Sabe por quê? Hoje, esse é o momento da gente se libertar. A violência precisa ser acabada dentro da educação, dentro do sistema social. Bora lá? Vamos, amiga. Quem mais? Quem mais? Ó, já que ninguém oferece, eu vou pegar, hein? Se ninguém se ofereceu, eu vou buscar. Bora lá? Vamos? Vamos, amiga. Você, amigo? Vem, amiga. Mais alguém? Mais alguém? O que vocês vê na unidade que vocês não gostam? A gente vai fazer um teatrinho como se a gente tivesse fazendo. A minha ideia seria: eu vou passar e vocês três vão ficar cochichando lá entre vocês. E aí depois eu derrubo um monte de papel e vocês dão risada. E depois a gente vai falar o que cada um aqui sentiu. Pode ser? Gente, ó, a gente vai começar. A brincadeira, a dinâmica é a seguinte. Ela é
completamente silenciosa. Por que ela é silenciosa? Porque a gente só o assédio em silêncio. A gente sabe o que está acontecendo, mas a gente não tem coragem de denunciar. Então a gente está sempre em silêncio. A gente vai começar em silêncio e depois eu vou perguntar para vocês o que vocês conseguiram entender e absorver. Beleza? Como é seu nome? Júlia. Joana. Andresa. Obrigado, viu, meninas? O que vocês conseguiram absorver? O que vocês conseguiram detectar desse momento? Qual foi a forma de assédio que vocês conseguiram entender nesse momento? Você tropeçou, elas não ajudaram e ficaram cochichando e rindo da sua cara. Não, só podiam ter ido ajudar, né? Ao invés de rir. Mais alguém? Você ficou sozinha para resolver? Mais alguém? É uma cena bem silenciosa. Se a gente for parar para prestar atenção, aconteceu várias situações. A pessoa que caiu ficou sozinha para recolher os papéis. Os colegas de trabalho deram risada dela. Tudo que praticamente foi dito nessa manhã, o dia inteirinho, aconteceu numa cena bem silenciosa. E quem nunca passou por essa situação? Quem nunca passou por essa situação, por favor, levante a mão. Então quer dizer que aqui todo mundo já passou por isso. Então quem passou por isso, levante a mão. Quase todo o auditório. A gente passa por situações muito peculiares e que muitas das vezes a gente não tem para quem falar, com quem conversar. E a gente tem medo de tudo. A gente tem medo até de desabafar com o colega, porque a gente sabe que o colega vai passar para frente essa conversa. A gente tem medo de conversar, falar. Aí muitas das vezes, eu sou da educação. Então o meu marido é o meu psicólogo, ele é o meu terapeuta. Então geralmente eu chego e falo tudo isso para ele em casa. Aí é onde a gente escuta da nossa equipe gestora: você briga demais com seu marido, é por isso que você não está dando conta. Não é. É que a gente chega em casa, fala para a esposa, fala para o marido, fala para o filho. E aí o seu filho muitas das vezes teve um dia esplêndido e está doido para falar para você: mãe, eu aprendi isso, pai, eu aprendi aquilo, mãe, eu conheci uma coleguinha nova. E você, com o seu problema do trabalho, não consegue dar ouvido. Você, com o seu problema do trabalho, não consegue ver seu marido, sua esposa, seu filho, seus parentes. Você não vê. Você não vê. A mulher, o homem, muitas das vezes vai deixar de fazer uma obrigação doméstica dentro de casa porque passou muita raiva, passou muito nervoso e aí não consegue. Aí vem a automedicação: vou tomar um dipirona e vou deitar para dormir. Vou tomar um paracetamol. E muitas das vezes não resolve, porque tem um dia seguinte. A Graça me apresentou. Eu sou pedagoga, eu sou educadora, pós-graduada, e atualmente eu já iniciei o meu mestrado na USP. A minha temática principal
racismo na educação infantil. E dentro da temática do racismo, durante todo o curso, toda a pós-graduação, e por eu ser militante, uma das violências que a gente vê acarreta muito, e se vê assim, que eu sinto na pele, eu sinto no olhar, e sinto muitas das vezes na postura. É o racismo pelo colega, pelo colaborador e pelo funcionário. Estamos aqui enquanto social e educação. Na educação a gente escuta muito dizer: meu filho, olha aquela criança linda que acabou de chegar, a coisa mais linda do mundo. Quando você olha a criança, é branca, loirinha. O pretinho ninguém quer como filho. A negrinha, ninguém fala, é meu filho. Assim também é no social. É óbvio que a maioria dos atendidos são negros. São negros, a maioria. Só que aquele que recebe um melhor olhar, um melhor atendimento, a pele sempre é um pouco mais clara. E aí, todas as falas que a gente teve aqui hoje, todos os recebimentos de aprendizagem, conhecimento, eu vou levar para a vida. Mas eu gostaria de deixar uma reflexão aqui. A gente está buscando um canal de denúncia. A gente está buscando um canal de auxílio e suporte. Estamos buscando. E quem é que vai buscar alguma coisa pelos nossos assistidos? Se muitas das vezes somos nós mesmos que estamos lá dentro e cometemos. Alguém já parou para analisar isso? Os nossos assistidos estão num grande grau de vulnerabilidade. E o assédio moral, como o doutor falou, como o Mauro falou, como todos presentes aqui falou, eles também estão sofrendo assédio moral. E a gente vem decrescendo, né? Porque começa de cima até chegar ao nosso atendido. Até chegar crianças e bebês. Quem nunca passou por uma situação de humilhação no seu trabalho? Quem nunca humilhou um atendido? São perguntas que a gente precisa se fazer. Por que a gente quer ser visto? Por que a gente não olha? Essa é uma das reflexões que nós precisamos parar para pensar, para fazer. Então, para a gente poder concluir, bacana, legal, e eu estou vendo que todo mundo agora parou para pensar, está todo mundo refletindo sobre os nossos atos e os atos dos outros. A gente fez uma pecinha de um teatro aqui muito bacana. E se a gente for parar para analisar, a gente vê muitas outras situações. Mas muitas outras situações. Hoje, desde quando começou a palestra, o seminário, que um dos primeiros seminários daqui da Citraenfa, e muito, muito bacana, que eu espero que tenha pelo menos uma vez por mês. Será que todo mundo que está aqui presente sabe todas as categorias de assédio moral? Será que todo mundo que está aqui presente vai buscar no Google o que é assédio moral e quais as suas sequências e quais as suas violências e como cessar, quebrar essa corrente? Porque hoje eu ouvi de uma colega que ela achava que assédio moral só tinha o assédio sexual. E tem muito mais. Existe muito mais. Existe dezenas, milhares de maneiras de humilhar, ofender e violentar. E quando a gente fala de violência, a gente não está falando só de violência física. A gente está falando da violência do olhar,
da violência da postura, da violência da palavra. Então, acredito que vai ter mais apresentações. Só para finalizar, carregue essa palavrinha, essa frase para a vida. O respeito me protege. Quando você entender o que isso significa, o respeito me protege, você passa a respeitar o outro para que o outro entenda e te respeite. Você não vai cometer o assédio moral com seu colega de trabalho para que ele não venha cometer com você. Então, eu, por ser militante da causa afro-africana racista, eu gosto muito dessa frase. É no encontro com os outros que eu tenho notícias de mim. Obrigado, gente. Legal, né, gente? Maravilha. Dando continuidade, eu vou chamar aqui aí a Jaque. Continua. Vamos, meninas, vamos. Essa parte vocês vão gostar, é bem legal. Vai. Essa parte é legal, ó. Vem o Josi, pega também, Josi. Ajuda, Josi. Ajuda. Josi, bora. Eu vou ajudar também para ir rápido. Mas você vai o quê? Vai comer? É? Você com a calça rasgada? Com a calça rasgada? Ali? Deixa eu subir da lista. Subiu, porque ela estava contando quantas pessoas tinham. Eu acho que foi ela que... Pessoal, comer de boca fechada. Ah, ela vai me chamar. Espera aí, vai. Pessoal, vamos... Ó, é só pedir para trazer o lanchinho para vocês, que eu acho que está todo mundo cansado, todo mundo com fome. Aí eu pedi para estar adiantando. Mas vamos dar continuidade. Vou chamar para a mesa agora a nossa companheira, presidente do Citraenfa, Maria Aparecida Neri, que fala muito pouco, né? Então vamos trazer ela para a mesa. E vamos continuar. Vou pedir um pouquinho de silêncio. Essa nossa última mesa, vou encerrar. Mas gente, prestem atenção. Essa mesa, eu ia dividir com a Maria Guzmão. A Maria Guzmão que perdeu o marido essa semana. Pediu esse por 2 vezes, como eu falei, 2 mandatos. Ela é a minha mentora, mas de vez em quando, né? A gente tem os arranca-rabos, muito bom porque me fortalece, mas ela é uma pessoa essencial para me ajudar e para ajudar minhas companheiras de trabalho nesse sindicato. Ela é agitada e eu sou calma. Mas eu não vou fazer essa mesa sozinha.
Eu quero chamar aqui 2 diretores do sindicato, porque às vezes vocês conhecem a Cleusa, a Graça, agora a Clô, a Jaqueline, que nós somos liberados pelo sindicato. Mas nós temos diretores que ficam na base do sindicato. E eles fazem um trabalho de trazer para a gente também a demanda que a gente precisa escutar, né? Eu gostaria de saber aqui, urgente, pergunta, se a lista de presença para o certificado está com alguém. Quem está com a lista de presença para o certificado? Por favor, entregar ali na recepção, por gentileza. Então, eu quero chamar a gente aqui, para representar, para não me deixar sozinha nessa mesa, porque a gente sente falta da companheira Maria Guzmão, a Juliana e o André, por favor. Tem mais diretor aqui do sindicato? A Juliana e o André. Quem? A Áurea, por gentileza. Quem mais? Eu vou dividir a mesa com esses trabalhadores e dirigentes sindical, por favor, vamos sentar. Boa tarde. Meu nome é Juliana, faço parte da direção do sindicato desde janeiro desse ano, mas sempre fui muito interessada nos assuntos que o nosso sindicato conduz. Atualmente estou como coordenadora, faz uns 20 dias que eu estou como coordenadora de um centro de educação infantil, então agora é um outro olhar, né? É agora um olhar de gestão. E eu vejo o quanto a nossa classe sofre assédio, né, dentro do trabalho. E agora eu não quero ser mais uma que replica esse assédio. A minha intenção é de ter uma gestão mais humanizada com esses trabalhadores, com essas trabalhadoras, né? Para que eu não venha reproduzir o que eu já enfrentei no meu local de trabalho como assédio. Oi, bom dia. Bom dia não, agora já boa tarde. Eu também faço parte do sindicato, da Comissão das Mulheres, e tomei posse agora esse ano, né? A nossa posse foi agora esse ano. Estou aqui para somar, não para diminuir. Eu trabalho no núcleo de convivência de idosos, né, um diferencial um pouquinho diferente das meninas que trabalham com educação. Eu trabalho na pauta da assistência social. Eu sou psicóloga também e sou bacharel em Direito. E estou aqui para somar e para que a gente possa fazer um diferencial. Todo mundo já sabe que o trabalho do sindicato é partindo das denúncias de vocês, se existe algum problema ou de assédio ou qualquer que tenha, que eles sejam reivindicados através dos sindicatos para que a gente também possa caminhar. Que se não tem denúncia, a gente não tem como trabalhar. Tá bom? Boa tarde a todos, a todas. Meu nome é André, também faço parte do quadro de diretoria desde janeiro. Queria acrescentar na fala do Mauro e da Karina, mas a minha timidez me deixou levantar a mão lá e pedir, mas me aprontaram isso de ter que vir aqui na frente. Eu queria aproveitar a fala deles para encorajar vocês a qualquer tipo de denúncia, a qualquer tipo de informação, a qualquer tipo de pesquisa, procurar o sindicato, né? Eu já fazia parte do sindicato, foi através de uma denúncia, foi através de assédio, foi através de que eu tive mais conhecimento e fui em busca, consegui algumas coisas, conseguimos alguma coisa. Sou grato, muito
grato ao sindicato, a todos que me apoiou, a todos que a gente conseguiu certificar de que o trabalhador está certo e que não tem a intenção de destruir a OSC, como é dito, que o sindicato está contra a OSC, o sindicato não presta, o sindicato... Isso dói quando a gente escuta, porque, afinal de contas, o sindicato está aqui. É como a Mildo já tinha dito, que isso não atinge a diretoria, atinge sim vocês. Então, o quanto vocês puderem estar multiplicando isso, quem estiver precisando de alguma informação, quem estiver precisando ou passando por alguma situação, vocês encorajam a procurar o sindicato, porque não é uma briguinha, não é uma rincha, e sim uma luta ao que vocês têm de direito, e é uma luta para garantir o que vocês têm direito. Obrigado. Gente, quando nós pensamos nesse seminário, nós pensamos em colher informações para que a gente pudesse dar um direcionamento. Mas a gente queria um momento de escuta. Mas eu sempre falo, se a gente não falar, a gente não vai escutar, porque os nossos trabalhadores, quando se trata de assédio moral, a gente se cala quando a gente vivencia isso, quando a gente já vivenciou, principalmente publicamente. Mas esse seminário, ele não foi feito apenas para conscientização do que é assédio moral e violência no local de trabalho, como algumas pessoas pensou aqui que a violência era só sexual. Esse seminário é para a gente pensar como a gente consegue pensar numa estratégia para sair disso. Para sair disso. E aí, gente, a gente não pode, essa mesa aqui, dizer o que a gente vai fazer. Nós precisamos que essa plenária e todos os trabalhadores que não estão presentes nessa plenária coloque como nós vamos fazer. E aí, aqui a gente falou muito da importância do sindicato, mas a luta contra assédio moral, ela não pode ser individual. Porque tudo que nós escutamos aqui, a gente viu que a gente sozinho, nós vamos sucumbir. Não dá para ter uma luta contra assédio moral ou a favor da humanização individual. Tem que ser uma luta coletiva. Porque a gente viu aqui que a questão do assédio moral, ele é institucional. Quando o Mauro coloca a questão da polícia, ela não são os trabalhadores que fazem aquilo. Isso é uma coisa que é pensada pela instituição. E na instituição tem muitos trabalhadores bons. O Mauro foi falando aqui das dificuldades dos policiais e dos atos tristes que às vezes cometem. E a gente se coloca no mesmo patamar de sofrimento. Nós somos vítimas do quê? É da maldade humana? Ou é de uma cultura que vai nos embrutecendo e vai nos fazendo mal? Pessoas más, pessoas egoístas. Né? A gente não... Parece que é tão enraizado, mas quando uma criança nasce, ela não tem nada do que nós temos. Ela não tem preconceito, ela não tem racismo, ela divide as coisas. Dependendo da idade, ela cata as coisas, depois já está tudo de bem. Mas quando cresce, muda tudo. Será que é cultural? Né?
furar essa bolha não é fácil, o sindicato também não consegue sozinho. E o sindicato também não consegue, só o sindicato e a classe trabalhadora que representa. Eu coloquei aqui minimamente o que a gente precisa para discutir questão de assédio moral, violência no trabalho e saúde do trabalhador. E aqui é uma baguncinha que eu vou me encontrar. Ela falou da cartilha, a gente também tem uma cartilha no site do sindicato. Mas todas as cartilhas, gente, é conscientização, vejam todas. O sindicato pensa, como eu falei aqui, que discussão de assédio moral, ela tem que ser periódica. Então, ela vira uma campanha, né? Uma campanha contra assédio moral. Se é isso que mais adoece os nossos, se é um dos pontos que mais adoece o nosso trabalhador, nós do sindicato pensamos uma campanha contra o assédio moral. O Mauro colocou aqui que a gente precisa conscientizar a polícia sobre o trabalho da política de assistência social nas ruas, que é o serviço de abordagem de rua, o SEAS, mas também nos deixou a pensar que a gente precisa discutir isso também em relação à educação, quando se revista uma criança que vai para o centro de educação infantil. Então, nós precisamos também discutir com a polícia o que nós precisamos para conviver com um pouco mais de harmonia. E sim, pensar nas visitas para apresentar esses nossos trabalhadores. Eu vou no centro de São Paulo toda segunda-feira à noite. E eu vejo os nossos trabalhadores lá, lindos, dando murro em ponta de faca. E às vezes eles me verem assim, me reconhecem, faz assim, é muito legal. Mas é muito triste quando a gente vê que quando se tira o direito de um assistido pela política de assistência social e um trabalhador intervém, ele sofre a mesma violência que o usuário sofre. Não que tem que ser diferente. Quando a gente discute aqui a questão policial com os trabalhadores do SEAS, a gente quer discutir o direito do usuário e dos trabalhadores. Porque o trabalhador, quando vê o usuário sofrer uma violência, ele não vai se calar. Então, a gente precisa pensar numa coisa que seja para os dois. A gente trabalha com garantia de direito. Então, nós precisamos encontrar uma forma de ter o direito de trabalhar em paz. Eu acho que a campanha, ela está lançada, mas a gente não consegue fazer sozinho. A gente precisa do Ministério Público do Trabalho, e a gente não quis chamar nesse primeiro momento, a gente queria conscientizar os trabalhadores. A gente precisa... Ai, gente, peraí. A gente precisa do Ministério Público do Trabalho, a gente precisa do Ministério do Trabalho, a gente precisa da polícia, dos batalhões, da corporação para entender o nosso trabalho. A gente precisa dos trabalhadores da saúde, como o GESAT, que esteve aqui. A gente precisa das pessoas que tenham conhecimento científico, como o professor Eloane teve aqui. A gente precisa da voz dos trabalhadores, como a Karen esteve aqui. A gente precisa de discutir questão do racismo, como a minha companheira lindamente, Rose, fez aqui. A gente precisa de encontrar uma forma de se juntar, porque separado a gente não consegue. Só que para isso a gente precisa também deixar de pensar individual. Eu achei muito legal as companheiras do CRAS estar aqui. Achei muito legal.
Porque o assédio moral não acontece só na rede parceira, acontece lá também. Então, eu não posso pensar só, é os trabalhadores da rede que vão fazer a inscrição. Não, são os trabalhadores. É claro que a gente tem a questão específica da rede, mas a gente precisa discutir com o mundo, né? Porque o assédio moral, como foi dito aqui, tem na família, tem em tudo quanto é lugar, né? Então, gente, eu acho que o que foi pontuado aqui, ninguém discorda que a gente faça, que é criar uma agenda periódica para discutir o assédio moral. Todos concordam, né? Concorda, gente? Pensar em envolver, de primeiro momento, a questão dessa dificuldade que o serviço de abordagem de rua tem, mas não fica só nisso. A gente precisa discutir a violência também dentro do local de trabalho. O sindicato, nós tivemos um avanço muito grande na questão da insalubridade, que hoje ainda é discutível, né? Mas a troca, que foi falado aqui, da saúde por dinheiro, não está valendo a pena. Nunca valeu. Então, nós precisamos discutir algumas formas de melhorar isso. Nós temos a Frente Parlamentar de Assistência Social. E nós temos também, não sei se é uma frente, mas é um coletivo muito forte de educação na Câmara de São Paulo. Inclusive, nós tivemos o professor, acho que Luciano, se não me engano, veio aqui conversar com a gente e fez o podcast. Nós temos o PodCitra, que é um mecanismo de conversa, de informação. E tudo isso nós temos um canal de denúncia. E mesmo com esse canal de denúncia, nós temos dificuldade. Porque no canal de denúncia, ele é por e-mail. Aí ali aparece um e-mail. Se vocês quiserem denunciar, pode criar um e-mail específico, mas até para criar um e-mail lá, você tem que deixar os seus dados, né? Mas se não quiser deixar nada registrado, documental, venha no sindicato. Aí a Karen colocou muito bem aqui, que o fórum pode receber as denúncias, mas juridicamente não consegue encaminhar. O sindicato consegue encaminhar juridicamente. Mas a gente tem um entrave que a gente também precisa discutir com o Ministério, com a questão da Justiça do Trabalho e o Ministério Público. Porque a denúncia anônima, às vezes, a gente tem, às vezes, um pouco de dificuldade, né? Agora, quando se solicita o sigilo, fica mais fácil. Porque o que acontece? A gente precisa de documentar quando a gente parte para a questão jurídica. Não é fala, é documento. Mas a gente já teve várias audiências que a gente fez assim. A gente falou, a denúncia está aqui. Aí o juiz fala, eu posso ver a denúncia? A gente fala, mas é sigiloso, né? A gente apaga todos os nomes, tudo, ou então, às vezes, quando a pessoa, né, a gente mostra e mantém esse sigilo. A gente vai precisar confiar um no outro. Às vezes, quando a pessoa faz uma denúncia por telefone, e depois a gente vai averiguar, geralmente a gente sabe que é isso, que é aquilo mesmo. Mas não só eu, toda a direção do sindicato, a gente fala assim, você está pedindo sigilo, né? Ou quando ele pede sigilo. Só que eu não sei se a gente faz, depois de tudo que eu ouvi aqui. É assim, a gente fala assim, mas você não vai comentar nem com seu melhor amigo. Porque no ambiente de trabalho tem sempre alguém que vai contar e está lá só para olhar. Mas quando eu faço essa fala, do que eu ouvi aqui hoje, dá a impressão que eu reforço aquela coisa, ninguém ali é de confiança. E ninguém está para proteger ninguém.
E isso é muito ruim. Quando eu faço essa fala, eu estou dizendo que no ambiente de trabalho tem assédio horizontal. Que a pessoa está ali na espreita para pegar o que o outro fala e para fazer maldade. Não está para ser solidário. E aí a gente perde, às vezes, né, nesses detalhes. Mas a denúncia é importante. É muito importante. Né? A gente tem aqui... Alessandra... a gente colocou o QR Code da avaliação desse seminário, é importante. E nessa avaliação tem também o que vocês gostariam de ser discutido no próximo. Está no bloquinho, gente, no bloquinho. Está dentro da pasta. É muito importante para a gente. Porque esse número de pessoas que está aqui representa toda a nossa categoria. Porque vocês vivenciam os mesmos serviços diferenciados que estão aqui, está o povo lá que não cabe aqui. Entenderam? Então, isso é muito importante para a gente. E eu penso que nós podemos pensar alguma forma de vir a denúncia, de vir as sugestões, para além do que a gente já tem. A gente pode pensar em alguma coisa. O que a gente não pode esquecer de que isso é um ciclo que tem que continuar. E só para lembrar, não é o primeiro seminário do sindicato. Mas talvez, por outras questões, a gente tem uma dificuldade de comunicação, que não chega o nosso trabalho até a base. Margarida Barreto já esteve aqui fazendo um seminário de assédio moral. Tinha gente em pé. E um pouco antes dela falecer, nós estávamos conversando com ela para ela vir fazer um seminário. Então não foi à toa que o Roberto Eloane esteve aqui. Ela era uma pessoa maravilhosa. E a gente não pode perder esse trabalho que foi feito ao longo da pioneira assédio moral, porque a gente só vê mas é o que era normal, né? O fato de achar que não é normal já é um avanço muito grande. Mas eu não vou me alongar. Nós vamos pensar, nós vamos criar um coletivo. A gente tem os representantes de base, né? Nós estamos tirando o representante de base para discutir como que nós vamos fazer para discutir essa questão do assédio moral. Mas a campanha está lançada. Nós precisamos dar o nome dessa campanha, né? Aí acho que a Alessandra pode pensar depois nisso, colocar alguma coisa para vocês colocar ideias, né? Mais humanização, assédio não, qualquer coisa, para a gente pôr o nome na nossa campanha e a gente fazer um trabalho contínuo. Vai ser contínuo e eu espero que ele tenha começo e fim. Porque se ele não tiver fim, gente, é porque a gente não avança. Mas eu acredito sim, num dia em que a educação desse país vai ser espelho para o mundo, e eu acredito também que um dia a política de assistência social vai realmente garantir o direito da pessoa que tem os seus direitos violados. E vamos em frente. Eu quero agradecer no QR Code tem os temas, eu coloquei para fazer, mas não terminou não. Eu quero agradecer a direção desse sindicato, mas tem um sorteio. Tem um sorteio. Eu vou até aí para fazer o sorteio, tá? Ah, já está aqui? Ai, gente, já está aqui o sorteio. Ah, mas eu vou pedir para vocês... Vai pedindo para o povo pegar o número, que eu não posso andar... Ó, a Alessandra vai passar a caixinha para vocês pegarem o número e sortear. Tomara que a pessoa ainda esteja aqui, hein?
010? 010. Quem está dentro da pasta, o númerozinho 010? Olha na pasta o númerozinho de vocês, gente. 010. Vai o próximo ali. Segurando aqui, André, senão eu perco. Se não tiver, a gente vai indo até completar. 011, o que é isso, gente? Chacoalha isso, Alessandra. 011. Chacoalha, chacoalha, chacoalha. Duzentos e 218. Tá aí? Ah, é muita gastura, gente. Chacoalha isso. 219. Achou? Eu vou levar os brindes para casa, viu, gente? Vai anotando aqui. 216? 084. Cadê? Aê! Cadê o outro? Sim. O 084 já foi? 005. Que número? Alessandra, repete o número, por favor. 005. 005. 176. 176. Os números estão aqui, se você tiver dúvida. Só não deixa cair. Tá. Chegou. Você já assinou? Ah, para os diretores? 031. Tira outro, vai, tá. Demis. É Demis? Meus amores. Virson. Ah, tá. Nossa Senhora. Se alguém 214. Não é? Se alguém precisar de declaração, nós temos aqui. 214. 284? 214. 214. Só um. 124. 124. Pode vir. 124. Eu quero interromper. Zero 76. 076. Vai lá. Pega lá. Vai lá, meu bem. 168. 125. 125. 125. Amiga, aqui, ó. Foi embora. Um 71. Teve alguém? 171. Deixa, peraí. Tira você. 236.
093. Bastante gente tá. Pode, claro. Professora Kézia. 200. 200. Vai, amiga, vê você aí. Por favor, ajuda nós. 181. Ainda bem. Que número? 155. 173. Daqui na mão. Zero 48. 048. Chacoalha, chacoalha. 240. Putz, número bem baixo. 021. Ó, tá aqui, não tá não? 021. 021. Vai lá, Mara. Vai, tira. Sim, depois ela tira. Ela pega depois. 001. Quem foi o primeiro a chegar? 149. 289. Vai, Drica, tira aí. Chacoalha aí, Joana. 293. 033. 034. 034. Vai lá. 259. 273. Balança a caixa. 064. 64. 026. 26. Ai, meu Deus, derrubou alguma coisa aí. 030. 30. Aê! Tem alguma sacolinha sem nada aí? Qual? 261. Camiseta lá. Camiseta tem agenda. 271. É.
285. 285. Então, alguém vai sortear o seu. 127. 127. Ixi, é isso. 300. 148. Isso. 245. 245. Me fala quando acabar aí, hein? Acabou? 5. 086. Aí você já foi. Você já foi, não? Sete nove. 179. 179. 087. 087. Pega uma sacolinha daquela ali pra mim. 178. Acabou? Acabou! Ai, perdão. Acabou? E as agendas? A Milda vou pra deixar. Aí eu... Sim, tá certo. Pessoal, muito obrigado. Retorne com muita segurança, muito cuidado. Sextou. Bora! Quem precisar de declaração de comparecimento tem aqui. Até a próxima, se Deus quiser. Seminário encerrado. Eu quero agradecer os meus meninos. Aqui, gente, palma para os meus meninos que filmaram nós. Eles são lindos, maravilhosos, eu amo.